Então, vamos passar aqui para a tela. Então, essa é a nossa aula sobre continuidade de funções. A gente vai começar essa aula comparando 4 gráficos. Inicialmente, a gente tem uma função polinomial de grau 3, uma cúbica. Essa função que vocês estão vendo aqui. A lei de formação da função está aqui, 0,5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Então, esse é um polinômio de grau 3. Agora, um polinômio de grau 4, x na quarta potência menos 8x ao quadrado mais 5x. E essa daqui é a raiz cúbica de x. Então, esses 3 gráficos aqui são gráficos que correspondem a exemplos que vocês conhecem, né? Vocês estão acostumados com polinômios. Aqui grau 3, grau 4, essa aqui, e essa daqui é uma função importante, a função raiz cúbica de x. Nós já vimos esses exemplos em vídeos anteriores. Aqui a gente tem algo bem diferente. Esse quarto exemplo aqui é bem diferente. Se vocês pararem para pensar, a gente tem algo que parece ser uma parábola, só que é interrompido aqui no ponto x igual a 1. Então a função vem aqui decrescendo, se anula no zero, passa a crescer um pouquinho e daqui para cá ela dá um salto. E a partir desse ponto ela é uma reta decrescente. Então o que há de diferente nesse último gráfico, né? Vocês podem ver aqui, é esse salto que acontece aqui. Vocês notem que isso não acontece nem na cúbica, nem na função polinomial de grau 4, nem na raiz cúbica de x. Então essa quebra chama-se um ponto de descontinuidade. Para a gente entender o que é um ponto de descontinuidade, vamos definir o que é um ponto de continuidade. Então, um ponto de continuidade, a função vai se chamar contínua num ponto A se A for um ponto do domínio da função, a função tem que estar definida em A. Existe o limite bilateral, quando x tende a A, ou seja, o limite pela esquerda e pela direita é o mesmo. E esse limite iguala o valor da função em A. Ou seja, se vale o limite de f de x quando x tende a A igual a f de A. Se uma função for contínua nesse ponto, a gente vai dizer que há um ponto de continuidade. Caso contrário, eu vou dizer que a função é descontínua em A. O que há é um ponto de descontinuidade. Então, a função representada no último gráfico é dada pela função x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado se x menor que 1, f de x igual a 4 menos x se x for maior ou igual que 1. A gente já viu esse exemplo em um vídeo anterior. Então, a gente tem uma função cujo gráfico é dado pela parábola x ao quadrado se x menor que 1, e pela reta, y igual a 4 menos x, se x for maior ou igual que 1. Então, a gente pode observar nesse gráfico, concluir que o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é 1, o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita é 3, já tínhamos feito isso. Portanto, a gente tem limites laterais distintos, diferentes, e o limite bilateral não existe. Então, por essa razão, a função é descontínua em x igual a 1. Outro exemplo gráfico, é esse que vocês estão vendo aqui. Vocês têm uma função que tem 2 pontos de descontinuidade. Aqui em x igual a 2 eu tenho limite lateral à esquerda dado por um valor um pouco acima de 1, limite lateral à direita dado por um valor negativo, próximo de menos 1. E em 5 também temos limites laterais distintos. Aqui por volta de 3,5 pela esquerda, por volta de menos 1,3, menos 1,4, pela direita. Então a função tem pontos de descontinuidade em x igual a 2 e x igual a 5. Notem que a gente não pode, olhando aqui para o gráfico da função, a gente não pode ver o valor exato dos limites laterais, mas está claro aqui que se tratam de limites laterais distintos, portanto os limites bilaterais não existem, tanto em x igual a 2 quanto em x igual a 5. Isso faz com que esses 2 pontos sejam pontos de descontinuidade. Uma observação a respeito desse exemplo,
que nesse exemplo a gente não usou a convenção usual de colocar uma bolinha fechada para indicar o valor da função exatamente nos pontos x igual a 2 e x igual a 5. Tá? Se vocês olharem aqui para o 2, vocês não sabem qual é o valor da função. A mesma coisa acontece no 5, porque a gente não está usando aquela convenção de bolinha fechada no valor da função, de usar a bolinha fechada no valor da função. Tá? Então esse exemplo aqui ele é proposital, tá? Porque esse tipo, gráficos desse tipo aqui, que não existe esse cuidado em mostrar o valor da função no ponto de descontinuidade, eles são bem comuns em áreas aplicadas, tá? Só que o valor da função nesses pontos, ou o fato da função estar ou não estar definida, né? Por exemplo, a função poderia não estar definida no ponto 2, eles não modificam a conclusão principal aqui. A conclusão principal é a função é descontínua nesses dois pontos. Tá? Por quê? Porque os limites laterais são distintos, são diferentes, portanto não existe limite bilateral, tanto em 2 quanto em 5. Certo? Tá, então vamos agora passar para um exemplo um pouco diferente, tá? Que a gente vai chamar de descontinuidade removível. Tá? É uma descontinuidade menos grave, vamos dizer assim. Vamos supor que a gente tem uma função como essa que vocês estão vendo aqui. A função f de x dada por x² menos 7x mais 10 sobre x menos 5, se x for diferente de 5. Tá? E 1 se x igual a 5. Então vocês notem que é uma função que tem duas leis de formação e essa lei aqui, que vale em todos os pontos com exceção do 5, ela não está definida exatamente no x igual a 5. Tá? Então aqui a gente vai poder calcular o limite bilateral. Por quê? Porque esse aqui é um caso clássico em que eu tenho um ponto 5, que anula o numerador e o denominador. E a gente viu no último vídeo, né, nós vimos que quando isso acontece, a gente pode fatorar a função, o numerador aqui, simplificar a função e reescrever essa função racional de uma maneira bem mais simples. Então, o que acontece? O limite quando x tende a 5 da nossa função racional vai ser o limite de algo bem mais simples, da função x menos 2. Quando x tende a 5, a função x menos 2 tende a 3. Tá? Então, nós temos um limite 3, diferente de 1, que é o valor da função no ponto 5. Então, o limite da função quando x tende a 5 é diferente do valor da função em 5. E isso vai fazer com que 5 seja um ponto de descontinuidade da função f. Tá? E aqui a gente vê um gráfico que nos ajuda a entender o que está acontecendo. A função, apesar de ter essa lei aqui dada por uma função racional, ela é bem simples, né? Porque essa função racional, no fundo, é uma reta, né? Uma função afim. Então, a gente tem uma função cujo gráfico é dado por uma reta, tá? Com exceção do ponto 5. Tá? No ponto 5 a função tem uma outra lei de formação, tá? A função vale 1 quando x é igual a 5. Então a gente tem essa reta, a gente tem uma queda brusca aqui, depois volta e segue. Então isso é um ponto de descontinuidade. Tá? Essa descontinuidade que a gente acabou de ver aqui é chamada removível. Tá? Então uma descontinuidade vai ser chamada descontinuidade removível quando o limite bilateral existir, mas for diferente do valor no ponto, que é o que a gente está vendo aqui nesse exemplo. Tá? A descontinuidade removível, ela é a menos grave das descontinuidades, tá? Porque basta a gente redefinir a função no ponto em questão. Eu poderia dizer que a função vale 3 quando x é igual a 5 e a gente teria uma função contínua nesse ponto. Então, o nome removível vem do fato de que basta redefinir a função naquele ponto para que a descontinuidade desapareça. Se a descontinuidade for motivada pela inexistência do limite bilateral, então a descontinuidade não vai poder ser removida de uma maneira simples, como no caso anterior. É o que acontece aqui, né? Então, se ambos os limites laterais existem, mas são distintos, que é o que vocês estão vendo aqui no 2 e no 5, no exemplo que nós já tínhamos visto, a descontinuidade recebe o nome de descontinuidade do tipo salto. Tá? Salto. E ainda existe mais uma outra razão pela qual uma função pode deixar de ser contínua, tá? Que é quando a função não tem um ou dois dos limites laterais. Né? Então, se a descontinuidade existir
pelo fato de um ou ambos os limites laterais não existir, como nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, tá? Que a gente vai analisar aqui na próxima lâmina, eu vou chamar essa descontinuidade de essencial. Tá? Então, um exemplo de descontinuidade essencial, a função que tem duas leis de formação, tá? A função que vale 2 mais x, se x menor ou igual que zero, e 1 sobre x, se x maior que zero. Vocês notem que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito, portanto, não existe o limite lateral à direita. Logo, a função é descontínua no zero. Tá? Então, se não existe limite lateral, o limite bilateral também não pode existir, né? Então, isso faz de x igual a zero um ponto de descontinuidade da função f. Tá? Vocês estão vendo aqui no gráfico. Tá? Bom, então vamos agora estudar as funções contínuas, aquelas que não têm pontos de descontinuidade. Né? E a gente pode observar que a maior parte das funções trabalhadas aqui no cálculo não apresentam pontos de descontinuidade. Tá? Então, por exemplo, as funções polinomiais, exponenciais, seno, cosseno, tá? E outras, tá? Que nós já vamos analisar aqui, já vamos ver aqui, elas não têm pontos de descontinuidade. Então, funções polinomiais são contínuas em todos os pontos do seu domínio, ou seja, do conjunto dos números reais, que a gente chama de reta real. Tá? As funções seno, cosseno e exponencial são contínuas também em todos os pontos da reta real. As funções racionais, a tangente e também a logarítmica são contínuas nos pontos do seu domínio. Tá? E o mesmo vale para raízes, né? Raiz quadrada, raiz cúbica. Então, na primeira lâmina desse vídeo, a gente observou os gráficos de dois polinômios e também da raiz cúbica, né? Então, esses foram os gráficos que nós vimos aqui nas primeiras lâminas, tá? O polinômio de grau 3, o polinômio de grau 4 e a raiz cúbica. Vamos ver agora o gráfico do seno, da exponencial, do logaritmo natural e da raiz quadrada. Tá? Então, vocês podem observar que não existem pontos de descontinuidade em todos esses exemplos. Começando pela função seno de x, tá? A função varia continuamente. Tá? Depois aqui é a função e na x, exponencial, base e. Crescimento exponencial aqui, contínuo. Agora, a função logaritmo natural, tá? Também contínua. E a raiz quadrada. Né? Notem que o logaritmo está definido para números reais positivos, é contínuo em qualquer número real positivo. A função raiz quadrada é definida para os números reais positivos e também para o zero. Tá? Também contínua em todos esses pontos. E a gente vai finalizar então esse nosso vídeo falando de um teorema que é bem intuitivo, tem várias aplicações. Por exemplo, para encontrar soluções para as equações do tipo f de x igual a zero ou f de x igual a uma constante, usando um método chamado método da bissecção. Esse teorema chama-se o teorema do valor intermediário. Então, vamos supor que a gente tem uma função que é contínua, tá? Está definida em um intervalo aberto que contém os pontos A e B. Tá? A função está definida para todos os valores entre A e B, contínua. Vamos supor que f de A é diferente de f de B. Nesse exemplo aqui eu estou supondo que a função em A é maior do que a função em B. E vamos supor que eu pego um ponto qualquer entre f de B e f de A. Tá? Um ponto D aqui no meio. Então, se a função é contínua, vocês podem olhar aqui nesse exemplo, né? Vocês sabem que este ponto aqui, que representa AF de A, tem que se ligar ao ponto BF de B através de uma curva contínua, sem interrupções, sem saltos. Tá? Aqui vocês têm um exemplo. Então, se esse ponto é ligado a esse através de uma curva contínua, em algum momento, né, existe um certo C aqui, tá? Mais ou menos por aqui, tal que f de C vai ser igual a D. Tá? Então tá aqui, ó. Existe um ponto C entre A e B, tal que f de C é igual a D.
Tá? Mesmo que o gráfico fosse diferente, o gráfico poderia, por exemplo, subir, descer, né? Depois vir até aqui, existiria pelo menos um ponto C entre A e B, tal que f de C é igual a D. Poderia até existir mais de um ponto. Tá? Então, isso aqui é chamado o teorema do valor intermediário. Uma versão simplificada aqui, tá? Então, eu estou supondo que f de x é contínuo em todos os pontos de um certo intervalo aberto, I. Eu vou supor que A e B são dois pontos de I e supor que f de A é diferente de f de B, tá? Então, o teorema diz que para qualquer D entre FA e FB, existe um ponto C entre A e B que satisfaz f de C igual a D, que é o que vocês estão vendo aqui. Certo? E uma aplicação desse teorema ele ocorre quando a gente tenta resolver a equação f de x igual a zero. Tá? Vou supor, para simplificar, que a função f de x é um polinômio, polinômios são contínuos. Tá? Então, isso nos garante a hipótese que o teorema pede, né, de continuidade da função. Então, se o polinômio trocar de sinal entre dois pontos A e B, que é o que vocês estão vendo aqui, um polinômio que troca de sinal entre A e B, né, a função passa de negativa para positiva, então a gente sabe que pelo menos um ponto C entre A e B vai satisfazer f de C igual a zero. Né? Zero é um ponto entre FA e FB. Tá? Então, uma troca de sinais sempre revela uma raiz de um polinômio. Isso dá origem a um método para resolução de equações chamado método da bissecção. Tá? Esse método é estudado na disciplina de cálculo numérico, que costuma ser estudada depois, né, do cálculo diferencial integral. Tá? Apenas a título de curiosidade, se a gente tem que resolver equações, por exemplo, uma equação dada por um polinômio de grau 3 ou grau 4 ou grau 5, tá? Igual a zero. Tá? Se fosse grau 2 eu usava Bhaskara, mas para grau 3, grau 4, grau 5 eu vou ter que usar algo diferente. Tá? Em geral, encontrar soluções para esse tipo de polinômio é bem trabalhoso. Tá? E não existem métodos diretos que nos dão as raízes. O que existem são métodos numéricos, em que eu procuro as raízes, tá, usando algum tipo de algoritmo, como o algoritmo da bissecção, tá, ou então o método de Newton, tá, o método de Newton-Raphson, que usa a derivada. Tá? Então, curiosidade, né, um método extremamente útil para encontrar raízes de equações polinomiais de grau 4, 5, 6, ou equações não polinomiais, usa a derivada. Tá? Temos esse método que eu mostrei para vocês agora, que é o método da bissecção, que só requer continuidade da função, mas existe também um método mais sofisticado, que acha mais rapidamente as raízes, que usa a derivada da função. Então, a função tem que ser derivável. Tá? Nós vamos ver muito em breve, né, o que significa uma função ser derivável, o que significa ela ter derivada, o que é a derivada. Tá? Chegaremos lá em breve, certo? Então, pessoal, obrigado pela sua atenção, tá? Então, esse é o final da nossa aula de continuidade, tá? Nos vemos muito em breve.